Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que passam a semana observando o que acontece à nossa volta e, às vezes, coisas nem tão perto da gente, mas que dizem respeito às nossas vidas, alteram o nosso dia a dia. Conosco, para o nosso prazer e felicidade, para a gente aprender muito, hoje o consultor Paulo Fraga, o economista Manuel Tedim e os publicitários Lula Vieira e Elísio Pires, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E começo por você, Paulo Fraga. Se ligou em quê na semana que passou? São três coisinhas simples. A primeira é a questão do arcabouço fiscal, né? Eu não vou comentar nada sobre ele, porque é o tema que está na pauta e vai ser objeto de muita discussão ao longo ainda de muito tempo, né? Mas o que me chama a atenção é que aqui a gente discute muitas questões periféricas e menos importantes, não que essa não seja do nosso país, como qualidade do gasto, né? Como você melhora essa questão, que a gente desperdiça demais, e especialmente encontrar caminhos para um crescimento sustentável do país, da economia, né? Que não cresce de maneira sustentada há décadas, né? No máximo um voozinho da galinha e nada além disso, né? O outro ponto é em relação à entrada da Finlândia na OTAN, né? E que tende a acentuar essas questões geopolíticas que estão muito mal endereçadas e com desdobramentos ainda muito duvidosos, né? E que têm, obviamente, repercussões importantes para todos nós. E o terceiro ponto eu não sabia como o nosso ex-presidente não tinha ideia de como ele pudesse ser uma pessoa tão jóia. Nada além disso, entendeu? Tá bom, tá bom. Lula Vieira, e você? Se ligou aqui na semana que passou, Lula? Eu tenho o privilégio de ser casado como educador, então o assunto aqui em casa, e é o central de todas as discussões aqui de casa, é sobre a situação, quer dizer, a discussão a respeito do novo ensino médio, quer dizer, o que seriam os caminhos da educação no futuro. A gente sabe que é uma área que o Brasil não tem conseguido lograr nem êxito, nem é realmente uma preocupação na cabeça dos nossos governantes. E agora está uma discussão bastante grande a respeito de quais seriam as diretrizes. E, principalmente, outra coisa também que a gente não dá tanto valor, mas pode significar demais para uma grande parcela da população, é o novo Enem. Quer dizer, as discussões todas a respeito de como que seria a organização do Enem, que passa, inclusive, por dar mais condições às minorias, principalmente os negros, criar uma condição que já no Enem eles possam ter um privilégio no bom sentido, quer dizer, uma intenção mais acolhedora e mais propiciatória para que seja corrigido um erro histórico, uma injustiça histórica que nós cometemos. Essas duas questões têm me levado, têm me ocupado todo o tempo. Eu imagino que meus colegas tenham outras, mas eu estou realmente muito interessado em ver como é que o governo Lula vai se comportar nessa situação da educação no Brasil. E anteontem eu tive a alegria de, mais uma vez, comprovar a presteza, a qualidade da vacinação no Brasil. Eu fui no Palácio do Catete, não levei 30 segundos para ser recebido por um pessoal muito simpático, muito gentil, e me aplicaram a 5ª dose da vacina, porque eu estava um pouco atrasado. E muita gente estava lá, mas foi atendida com essa rapidez. Muito atrasado você estava na 5ª. Não é pouco, não. Confesso que estava. Confesso que estava, mas já estou quintamente imunizado. Que coisa boa. Elísio Pires, aproveita que está com a mão na massa. Se ligou em que na semana que passou, Elísio?
vou começar reforçando uma tese do nosso companheiro da entrada da Finlândia na OTAN, né? Foi o 31º participante da OTAN. Só para lembrar que a Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo, em tudo que é pesquisa. E uma outra característica que eu acho que diferencia bem a Finlândia é que é o país da sauna, né? A sauna realmente é um negócio comum, para todo lado da Finlândia tem sauna, então é o país da sauna também. É uma boa notícia. Diga. E já que eu falei na educação, Elísio, a Finlândia é também um exemplo com certeza. De educação, de formação do jovem para viver, para pensar, para ser feliz. É um exemplo mundial também. Com certeza. Eu queria também outro dado que eu acho importante, é o preço dos imóveis nos últimos 12 meses, tanto novo quanto usado, subiu 5,66%. É um dado interessante. A maior alta foi em Goiânia. Em Goiânia, subiu 17,68%. Em Campo Grande, 13,4%. Em Maceió, 12,99%. Agora, no Rio, subiu, sabe quanto, não? 1,98%. Também bem, né? Muito bem. E, para finalizar, eu, como sempre, quero trazer uma boa notícia. E a boa notícia foi a Forbes que nos deu, né? O número de mulheres bilionárias aumentou, né? Foi para 337 mulheres bilionárias. E tem 6 brasileiras. A mulher mais rica do mundo, a bilionária número 1, é a Françoise Bettencourt, que é dona da L'Oréal, que tem um patrimônio de 80 bilhões e 500 milhões de dólares. Nas brasileiras, eu vou só citar uma a um, não vou detalhar mais para não perder muito tempo. Em primeiro lugar é a Vicky Safra, em segundo lugar a Ana Lúcia Barreto, em terceiro lugar a Luca Magri, em quarto lugar a Anne Wertinghaus, quinto lugar a Neide de Moraes, em sexto lugar a Vera Santo Domingo. Então, eu acho uma boa notícia, né? As mulheres estarem crescendo, inclusive em relação ao dinheirinho, né? Muito boa notícia. Especialmente para elas, né? Essa boa notícia. Não, mais para os companheiros delas do que para elas. Né? Verdade. Manuel Tedinho, aproveita aí a boa risada e justificada risada para nos dizer. Se ligou em que na semana que passou, Manuel? Então, eu estou bem ligado. Hoje o Trump se tornou o primeiro ex-presidente americano a ser oficialmente preso. Ele foi preso, vai ser solto, evidentemente, vai pagar uma fiança lá que não deve ser muito barata, será solto, mas ele foi preso hoje. Esse é um momento histórico diferente e tende a demonstrar, apesar de que isso vai ser usado politicamente, como uma farsa e tal, mas isso mostra que todos são iguais perante a lei. Mas isso é histórico nos Estados Unidos, não aqui no Brasil, né? Ex-presidente ser preso, aqui já teve 2, né? Não, até 3, eu acho que o Collor foi preso também, não foi? Foi preso também, foi também. Mas aqui acaba, tá tudo jóia, aqui sempre tá tudo jóia. Mas aqui cara... Isso, presidente. Na área de prefeitura, o Rio é campeão mundial. Estado, né? É o Estado. A gente já teve 5 ex-governadores presos no Estado. Deviam até fazer já uma cela lá no Palácio, o cara já... Mas o mais engraçado, a gente acha que os Estados Unidos é diferente, né? Porque lá a democracia, a liberdade, isso é tudo muito mais ou menos. Os republicanos estão falando, mas como que prendem um ex-presidente por uma bobagem dessa? Quer dizer, como se a lei tivesse a lei que importa e a lei que não importa, né? Essa mesma história surgiu aqui na época do impeachment da Dilma. Mas ela foi impeachada por uma bobagem. Ué, bobagem, é contra a lei. Está dentro, é enquadrado como Foi impeachada, mas não perdeu nenhum direito. Aliás, foi totalmente irregular isso. O Lewandowski que está saindo agora. Lewandowski agora é super celebrado e tal. Fez uma coisa totalmente... Contra a Constituição. Com certeza.
Vocês sabem qual é o meu desejo? O meu desejo é que Lewandowski ele para bem longe. Bom, esse seu desejo já foi, né? Porque ele já pediu as contas. Mas nesse voo aí podia incluir muito mais gente, hein, ô Barbosa? Vai Não, lotar. não venha falar do Gilmarzinho, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Por favor. Desculpa. Agora, outra coisa, assim, nessa mesma área jurídica que eu achei espetacular foi o PSOL, o PCdoB e o Solidariedade pediram para anular todos os acordos de leniência com as empresas da Lava Jato. Elas confessaram, elas foram lá, disseram que fizeram coisas. Foi feito um acordo de leniência onde elas já pagaram e terão que pagar mais alguns bilhões, dezenas de bilhões de reais para o cofre público, e eles acham que não, agora acabou tudo, imagina, ninguém foi preso, então, isso as pessoas ditam de mas olha, Tedinho, só um detalhe. Na realidade, quem devia ser punido eram os dirigentes, e não as empresas, né? Isso é outra história. Não, a história é complexa. Você não pode anular, você não pode. Os acionistas deveriam ter perdido tudo, né? E não perderam, eles perderam na desvalorização posterior, mas várias delas estão com as empresas aí funcionando. O mais correto seria tirar a empresa dos acionistas, demitir a diretoria e vender isso para gringo, para outros americanos, outros empresários brasileiros, e a empresa ficar inteira. Concordo com você. Mas não foi isso que aconteceu, e teve um acordo. E esses valores dessas empresas são valores totalmente pagáveis. A JL, que é a dona da JBS, eles são os maiores abatedouros de carne, de proteína animal do mundo. É a maior empresa de proteína animal do mundo, o conjunto das empresas. Esses caras têm 10 milhões para tirar mole do bolso. Mole. Enfim, mais uma vergonha. E para minha grande surpresa, o pessoal está nessa conta, porque o PCdoB, francamente, eu acho que o PCdoB não tem muita... Eu pessoalmente, não respeito tanto. Pessoal, eu discordo. Pessoal, mas sempre, para mim, sempre foi um partido com convicções, um partido sério. Enfim, é a vida, né? Então, é essa coisa do Trump e as outras coisas que vocês falaram aí. A guerra preocupa muito, está entrando a primavera, onde haverá grande ofensiva ucraniana e russa. Então, as coisas vão ficar mais pesadas esses próximos meses. Não tem esse medo, não. Lula está indo para lá para... a China ele vai resolver. Aliás, o Amorim, o Celso Amorim teve lá. Vai puxar a orelha do... E o Celso Amorim teve lá. Amorim teve com o Putin, inclusive. Foi recebido pelo Putin. Eu não sei se chegou a ser recebido pelo Putin, foi? Foi. No noticiário diz que foi. Parece que não... Não, mas... Eu estou recebendo aqui uma notícia muito interessante, que os militares gastaram da Covid, isso é oficial do TCU, não é boato, não. 447 mil reais em sorvete, carnes nobres, bovinas e salgadinhos, sorvetes, refrigerantes. Quer dizer, isso é uma conclusão do TCU, não é boato de verba da Covid, queria matar a Covid gelada. Frio. Queria matar a Covid de frio. Ou empanturrada de chocolate. Ou então de digestão, é verdade. Deve ser. Aproveita, Lula. Oi. Deixa eu só lembrar que a gente não pode esquecer do arcabouço fiscal, que eu tenho um amigo que só chama de calabouço fiscal. E que a direção geral, os objetivos são corretos, mas a maneira de fazer me parece muito frágil, porque depende basicamente de aumento de receita que eles acham que vão ter tirando os privilégios indevidos e tapando os buracos na legislação da Receita Federal, onde muitas empresas deixam de pagar imposto quando deveriam pagar. A questão é que, mesmo que eu não conheço os detalhes de todas
os buracos na lei que eles estão identificando, mas a maior parte deles estão ali determinadas por lei. Então precisa ir e ganhar o Congresso para derrubar todas essas leis que eles acham que são indevidas. Isso não é tarefa fácil, é por isso que o mercado está um pouco reticente. Ontem mesmo assim, o dólar deu uma queda, hein? Né? É uma queda, já subiu praticamente R$5, né? Praticamente R$5. 5,7. Eu não vi hoje, ele tinha caído muito, agora subiu de novo, tinha subido ontem, hoje eu não vi. A última vez que eu vi estava 5,06, uma coisa assim. Isso. Ontem estava aí. O dólar subiu nada, está 5,08, mas piorou. A Bolsa estabilizou, chegou a 99, está em 101,8, 102 quase. Enfim, mas não foi o resultado que ele esperava. E o Haddad ontem na Globo News me sai com uma coisa assim que detestável, não esperava isso dele, porque ele me parece uma pessoa correta. O Pastore, que é um bom economista, tem lá suas idades, ele é vaidoso, enfim, peremptório nas coisas que ele fala, mas ele foi lá e criticou o arcabouço fiscal, e aí o Haddad ontem na Globo News, porque a Pastore, um desses liberais que apoiaram a ditadura, e agora fica falando, sabe? Quer dizer, o cara foi desqualificar pela história dele e não pelos argumentos técnicos. Eu acho isso desprezível em qualquer situação. Sem defender, o Pastore tem entrado na ditadura e tal. Mas, enfim, teoria, prática e política podem ser dissociadas. Se você ter boa ideia, qualquer um pode ter. A direita, a esquerda, para cima e para baixo. Se a ideia é boa, a ideia é boa. Se a ideia é ruim... Claro, exatamente. Tem que dissociada da roupa que veste aquele que está propondo a ideia. Enfim. E por falar em boas ideias, Lula Vieira, o que a gente vai ler nos próximos dias? Me conta aí. Eu estou recomendando um livro muito interessante. Isso é Como Mentir com Estatística. É um livro muito bem escrito e conta como que uma mesma estatística pode servir para qualquer propósito. É um manual de como você pode chegar e dizer que essa última Ibope foi uma vitória esmagadora do Bolsonaro, ou do Lula, ou dos partidos de centro, o que você quiser, bastando manipular com os números, e bastando você ter uma visão um pouco diferente daquela que, eventualmente, o estatístico procurou fazer. Eu acho que esse livro é uma delícia, porque a gente aprende o quanto a gente pode ser enganado conforme a interpretação das estatísticas. É Como Mentir com Estatística, de um autor chamado Darrell Huff, americano, que escreveu esse livro já há algum tempo e está sendo editado agora no Brasil, que vale a pena a gente entender, até para poder ler as estatísticas e os ibopes da vida com mais sabedoria e tentando encontrar a verdade maior. Está por aqui. Eu estava esperando você me dizer o nome do autor, porque eu tive um gerente paulista que ele conseguia sempre dar boas notícias com qualquer ibope que a rádio desse. Era sempre o melhor ibope, porque aqui, você está vendo aqui a tendência de ascensão, não sei o que mais lá, está falando disso, nós estamos vendo duas coisas diferentes, mas enfim, ele é o gerente, está gostando da gente, que bom, deixa ele gostar, né? Mais um aí, Lula. E um livro que eu volto a recomendar com a maior satisfação, esse livro é uma delícia, é da Viola Davis, Em Busca de Mim. Eu acho que deve ser Viola mesmo, porque Viola fica muito feio falar. Viola, eu acho que Viola está ótimo. Viola. Viola Davis. Que é uma negra que não só venceu, como venceu como filósofa. Ela consegue ter uma visão muito clara e muito positiva da condição de negra numa sociedade como a americana e, pior ainda, no Brasil. Acho que é um livro que a gente não pode perder, porque é uma saga bonita e é muito bem escrito.
Era realmente, inclusive, não só uma boa escritora, como pegou uma equipe bastante inteligente para fazer uma curadoria em cima do texto dela. Uma delícia de livro. Ela é uma pessoa, eu sou maior fã dela. Eu acho que não só é uma excelente atriz, né? Impressionante, como comunica bem as ideias e ela defende causas bacanas. É uma mulher espetacular. Fechamos por dois livros só hoje, Lula? 2 livros. Então tá bom, de bom tamanho. Acho até bom. Não, sem contar que eu acho que eu estou começando a ler agora o livro do Pedro Cardoso, que me recomendaram. Eu achei ele um pouco encrenqueiro demais, mas vamos ver como é que ele se dá no livro. Ele parece mais daqueles chatinhos que não gostam de nada. Que tal comigo? Essa aqui não era assim, né, Lula? Assim, eu só conheço. Não era. Eu só conheço a figura pública, mas ele não era assim, né? Me parecia que não. Eu adorava ele como o malandro da família. Ele é um ótimo ator. Taxista. Excelente. A Lula, para nós aturarmos o Pedro, temos que fazer um curso com o Manuel. O Manuel é bom nisso, bicho. De aturar gente doida, que você acha que vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. O Manuel consegue nos treinar, vai fazer um curso intensivo para a gente. Eu tenho dois amigos que dizem que o meu maior defeito é que eu gosto de todo mundo. Sua maior virtude, meu amigo. Você vê beleza em todo mundo. Eu concordo. Isso é bom. Eu concordo com o amigo que lhe disse isso. Você é um coração aberto, realmente. Isto posto, vamos ao ponto. Manuel mais amado, abra aí a segunda rodada dizendo que você se liga na semana que chega. Cara, eu estou muito querendo ver como é que se fecha a questão do arcabouço, porque, na verdade, o projeto de lei não tá escrito. Eu acho que a ideia era mesmo jogar para o mercado e absorver críticas e melhorar e tal. A minha torcida é essa, que foi de fato isso, e que eles vão dar uma olhada. Esse arcabouço ele demonstra muito a briga entre os desenvolvimentistas, os políticos e os técnicos, né? Então, ainda bem que é o Haddad que está lá. A alternativa seria o Mercadante, que, na minha opinião, seria muito pior. Uma figura muito mais dogmática, com ideias que, para a minha visão do mundo e de economia, seria um desastre absoluto. Estou interessado em ver como é que anda a coisa do Trump, a guerra sempre aí na mira também. Outra coisa, assim, mais de longo prazo é o que vira o PSDB, o que vira a candidatura de centro, né? Como é que ela começa a se materializar para 26? É uma coisa que a gente tem que começar a pensar agora, né? E por falar, eu acho que ela está nascendo o Manuel, e dentro do que você está falando, ela está nascendo, eu acho que lá em São Paulo, sabia? Com quem? Com o Tarcísio. Você acha? Eu acho. O Tarcísio, para mim, não é bem de centro, mas é uma pessoa... Não, mas eu digo de centro é o seguinte, uma alternativa à polarização de direita e de esquerda, entendeu? Um cara que já tem mais da metade do PIB embaixo dele... Não, mais da metade não, calma, não é mais da metade. São Paulo é 50% do PIB brasileiro. Não. Quanto é que é? 49%? Não sei, tem que olhar lá, mas não é assim. 49,9%. 49,9%. Pronto. Pode olhar. Não é muito diferente disso, não. Tá bom. Elise, mas se você isolar São Paulo do Brasil, tadinho do Brasil, entendeu? Isso sim, mas não é metade do PIB. Pois é. Então, companheiro, é o primo rico. É riquíssimo. Verdade. É o primo rico. Elise Pires, se liga aqui na semana que chega. Estou ligadíssimo no recorde de chuvas do mês de março. Felizmente, todos os grandes reservatórios estão completos, com um grande destaque para o reservatório, sabe de onde, não? De Quixeramobim, no Ceará. Foi uma coisa tão importante, né? O reservatório de Quixeramobim começar a encher completamente, que a população toda, no sábado, foi para a beira do reservatório para olhar
aquela água escorrendo, não, o escorrimento da água e tal. Acho uma coisa muito importante essa chuva ter sido a maior dos últimos 12 anos, né? Excelente, no Brasil inteiro. Muito bom, muito bom. No Ceará, você falando de Quixeramobim, que transbordou o açude, né? Foram 7 açudes que transbordaram no Ceará. Eu não conheço, eu sou filho de cearense. Na minha história, 65 anos de vida, eu nunca vi isso no Ceará. Tanta isso água. Que o Elísio está contando, isso que vocês dois estão contando. Ela fica no chamado semiárido. Quixeramobim está no semiárido e cheio d'água. Mas é um trecho muito bacana de um dos livros do Antoine de Saint-Exupéry. Eu acho que deve ser Piloto de Caça ou Correio Sul, que ele levou uns habitantes do deserto até a cidade por alguma questão de saúde. E eles viram uma fonte e ficaram parados ali um tempão, até que o Antoine de Saint-Exupéry, piloto, né, disse para eles: vão andar, o que vocês estão esperando, o que vocês estão vendo? Ele disse: não, estamos esperando a água acabar. Quer dizer, para um habitante do deserto, a ideia que a água fosse permanente, uma fonte de água, era impossível. Eles não conheciam isso. E eu fico imaginando que Quixeramobim, que é uma cidade, que é uma região onde a seca cria uma situação muito ruim, o que significa um açude cheio, uma generosidade na quantidade de água. Eu acho que deve ser um momento incrível, incrível. Não, e na realidade a imagem do chamado sangramento, né? Aquela água saindo, chama o sangramento, que mobilizou toda a população. Muito boa ideia, muito boa. Mas tirou um monte de gente de dentro de casa também. Com certeza. Por causa da água, que foi demais, foi além do esperado. Lula Vieira, e você? Se liga em que na semana que chega, Lula? Eu diria que eu vou continuar acompanhando essa questão dos rumos da educação no Brasil, e eu estou meio preocupado com como que será a continuidade do governo Lula em termos de apoio público. Quer dizer, eu acho que ele está bem, é a pior das performances nessas 3 ocasiões que ele assumiu o executivo, mas agora está na hora dele demonstrar a que veio e conquistar realmente um apoio maior da população. Eu acho que está um bom nível, é melhor do que o do próprio Bolsonaro, olha que loucura, mas ele está caindo, e era importante que ele recuperasse para que o Brasil tivesse, como um todo, um pouco mais de otimismo e um pouco mais de esperança. Há muita coisa para a gente fazer em um clima de pessimismo, de beligerância interna. Isso não é bom. Isso que eu estou me ligando. Verdade. Paulão, você começou, você fecha. Se liga em que na semana que chega? As coisinhas, pegar esse ponto que o nosso Lula trouxe, da importância da educação, quando você olha esse país no longo prazo, do quanto isso é importante para nós e não se dá a atenção que é necessária, né? Tem um tema que é interessante, que eu não sei por onde vai andar, que é a questão da inteligência artificial generativa, que tem um movimento aí de segurar um pouco o avanço do que está ocorrendo, da velocidade da inovação da inteligência, das inovações, né? E um pouco se mistura um pouco isso, que eu acho que vale a pena citar, e que o Lula já comentou em ocasiões, programas anteriores, que é a questão de responsabilizar e organizar um pouco as redes sociais, né? Porque isso está contaminando demais todo o processo de fluxo de informação, de educação e de maneira geral, né? E, por último, eu acho que a gente podia pegar um pouco o espírito da Semana Santa que se aproxima, para que a gente tenha uma renovação nas lideranças que estão por aí, que é o que mais a gente precisa, de muita luz e de renovação, porque, pelo andar da carruagem, vamos continuar patinando
e pagando um preço caro pela incompetência das lideranças e dos políticos que nós temos. Numa coisa, Paulo, todos nós concordamos, né? Esperamos por um milagre, né? Um santo milagre aí para que nós possamos melhorar a qualidade da política brasileira, que realmente nos assusta e preocupa demais. E semana que vem, né, já estaremos aqui, depois da Semana Santa, com, espero, boas notícias, abençoadas notícias, com o consultor Paulo Fraga, com o publicitário Lula Vieira, o economista Manuel Tedim e o também publicitário Elísio Pires. Senhores, boa Semana Santa, abençoada Semana Santa, espero vocês... e você também que está vendo a gente aí, dê o seu like, seu dislike, se inscreva na nossa página, faça sua crítica, dê sua sugestão. Essa turma aí, fantástica, vai estar semana que vem para conversar com a gente, semana que vem que promete. Tem muitas resoluções políticas penduradas aí para irem para a mesa. Senhores, até a semana que vem. Obrigado. Abençoado na Semana Santa, abençoado Socorro. Isso. Santa Páscoa para todos. Tchau. Até mais. Se liga!